Pois é, né? Quais são as regras aí para regularização de um imóvel, seja um imóvel rural, seja um imóvel urbano, né? Sem o contrato, sem a escritura, né? Correspondente escritura e nem o registro, né? Nem o registro. Então vejo que, como se vê aí nesse caso aí que está aparecendo, é exatamente o imóvel sem a escritura, aquela escritura lá da Lei 6.015 de 73, no artigo 172, né? Assim como o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, né, no artigo 108, quando diz que sendo o valor da transação, o valor da compra e venda superior a 30 salários mínimos, obrigatoriamente deverá ser feita aí a transferência, como prevê o artigo 1245 da própria Lei 10.406 de 2002, a transferência será feita em função disso por escritura, né? Escritura por ser o valor aí superior a 30 salários mínimos, como prevê o artigo 108 da Lei 10.406 de 2002. Então, nós temos também sem escritura ou sem registro, o registro previsto como a Constituição Federal prevê lá no artigo 236, através da lei que a regulamenta, que é a Lei 8.935 de 94, né? 8.935 de 94, lá no artigo 10, no inciso 1º, também traz. Então, são duas formas aí de transferência de bens imóveis, né? Diferentemente dos bens móveis, que se dá pela tradição lá do artigo 1262, inciso 2º da Lei 10.406 de 2002, a transferência, né, o registro se dá exatamente quando o imóvel na verdade, o objeto da transferência é o imóvel, como prevê o artigo 79 da Lei 10.406 de 2002. Então, sendo imóvel, se transfere pelo registro, sendo móvel, se transfere pela tradição, né? Tradição. Então, vejamos que quando não tem escritura, não tem o registro, tem-se como fazer essa transferência de domínio ou transferência de propriedade, como prevê o artigo 1228, lá do próprio Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, ou a transferência de domínio, que é poder usar, gozar, dispor e reivindicar desse bem, logicamente que é um direito que, uma vez registrado, torna-se aí erga omnes, de eficácia erga omnes, né? Como prevê o artigo 5º, inciso 22, da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, com aquela observação aí da função social, como prevê o artigo 5º, inciso 23, da Constituição Federal. Então, vejo que a pergunta é clara, né? Com essa lei 14.382 de 2022, a lei 14.382 de 2022, a lei que traz o cartório eletrônico, né? O cartório via internet, né? Então, nós temos aí a possibilidade de realizar essa transferência, seja pelo registro, seja pela escritura, naquele caso do artigo 108 da Lei 10.406 de 2002, quando for superior a 30 salários mínimos, o valor da transação, o valor do contrato de compra e venda, lá do artigo 481, ou uma doação do artigo 528 da Lei 10.406 de 2002, né? Então, ela pode ser feita aí pela escritura ou pode ser feita pelo registro. Então, com essa lei, na verdade, essa lei 14.382, né, ela possibilita que o imóvel seja regularizado, né, mesmo sem uma escritura, mesmo sem um registro efetivado na forma do artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002 e do artigo 172 da Lei 6.015 de 73, né? Então, vejam que o imóvel pode ser regularizado, logicamente,
né? É importante que isso fique bem claro, em nome da pessoa que reside nesse imóvel, né? Mesmo sem que tenha aí uma escritura, que tenha aí um registro, né? Nem um recibo, nem um contrato de compra e venda, como eu falei do artigo 481 da Lei 10.406 de 2002. É importante, né? E tem algumas formas aí que são mais corriqueiras, mais importantes, as formas mais conhecidas, né? O primeiro caso delas, logicamente, essas formas de regularização, pode se dar aí para a aquisição dessa propriedade, como se diz, de via oblíqua, né? Através da usucapião. Usucapião é feminino, né? Da usucapião, e essa usucapião ela poderá ser judicial ou extrajudicial, né? Poderá se dar através de uma ação judicial, como prevê o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, ou pode se dar através de um requerimento aí no cartório ou nos serviços registrais, né? Então nós temos aí o cartório. O cartório é um nome que surgiu aí bem depois e está lá no início da Lei 6.015 de 73, mas o nome certo são os serviços que são citados, serviços notariais e registrais, como prevê a Lei 8935 de 94, né? Lei 8935 de 94, a lei que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal. Na verdade, a regularização fundiária é o reconhecimento do direito de propriedade, como eu falei, o direito de propriedade, lá do artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002. A partir do momento desse reconhecimento de propriedade, a pessoa pode usar, gozar, dispor e reivindicar deste imóvel com eficácia erga omnes, né? Eficácia erga omnes. Todos têm que respeitar esta propriedade. Se não houver esse registro, nos termos do artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002, será inter partes, né? O chamado contrato de gaveta. Quem nunca ouviu falar no chamado contrato de gaveta, né? Exatamente isso, é o contrato que não é registrado, né? Uma aquisição de um imóvel, uma compra e venda do imóvel, pode se dar ou por promessa de compra e venda, lá do artigo 1417, também 1418 do Código Civil, uma promessa de compra e venda, ou um contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel, né? Ou ainda pode se dar pela adjudicação compulsória, lá do artigo 216, artigo 216b, artigo 216b da própria lei 6.015 de 73, né? Então veja que a adjudicação compulsória está previsto lá no artigo 1418 da Lei 10.406 de 2002. É importante isso porque essa posse prolongada, né, a posse do artigo 1196 do Código Civil, ou da Lei 10.406 de 2002, uma posse prolongada, mansa e pacífica, né? Mansa e pacífica, sem ninguém cobrar nada, sem ninguém cobrar aluguel, sem ninguém mandar uma notificação extrajudicial pedindo a saída da pessoa. Atos assim que podem surgir. Mansa e pacificamente, a pessoa mora por um determinado tempo, ela tem direito a adquirir esse bem por usucapião ou pela usucapião. Nós temos usucapião extraordinária lá do artigo 1238 da Lei 10.406 de 2002, né? Essa é a extraordinária, tem que ter 15 anos, etc. 15 anos com essa posse prolongada de forma mansa e pacífica, né? Depois nós temos lá no artigo 1239 a posse ou a usucapião constitucional urbana, como prevê o artigo 183 do Código da Constituição Federal, artigo 183 da Constituição Federal e artigo 1239 da própria do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002. Depois tem a usucapião constitucional rural do artigo 191, né, que é aquela que traz a posse prolongada numa área rural, num ambiente rural, nos termos do artigo 4º da Lei 4.504 de 64, que é o Estatuto da Terra, né? O Estatuto da Terra. Então veja que nós temos aí
essas condições de usucapião, né? Ainda temos o artigo 1240, que é aquela que a pessoa mora numa casa aí, desde que seja numa área urbana inferior a 250 metros quadrados, etc., por mais de 5 anos, mansa e pacificamente, ela pode adquirir aí a propriedade através da usucapião, né? Artigo 1240. Temos também aquele prazo de 2 anos lá do artigo 1240A, né? Não, 1240A é aquele que traz aí o caso do divórcio, né? A pessoa divorcia, fica morando na casa aí, às vezes com a questão do usufruto lá do artigo 1390 da Lei 10.406 de 2002, mas passa 2 anos, a pessoa não manifesta interesse nenhum, então decorre aí o tempo de 2 anos previsto do artigo 1240A, né? 1240A, e a pessoa que está morando na casa adquire a propriedade, né? Adquire a propriedade, logicamente. Temos aí essa questão a ser discutida e muito discutida ainda até nos tribunais superiores, né? Então vejo que pode acontecer. Nós temos o caso da surrexio, né? Surrexio quando a pessoa abandona aí o direito, ela deixa para lá, né? Deixa para lá. Então nós temos aí a surrexio, temos aí outros institutos civis, né, que atuam nessa área. Mas eu peço aí que deem uma pesquisada aí na surrexio, né? Surrexio, na verdade, tem outra também que além da surrexio, eu vou deixar para pesquisa aí dos senhores, né? Temos aí a suppressio, né? Suppressio. Então temos vários entendimentos a respeito disso. Basicamente é quando a pessoa deixa para lá, abandona esse direito, deixa que corra, né, sem esquentar a cabeça. Isso é um processo aí de abandono ou renúncia, praticamente renúncia a um direito, né? Temos lá no artigo 1242, 1242, prazo de 10 anos, né? Já tem que ter aquele título, etc., né? Temos no artigo 9º da Lei 10.257 de 2001, artigo 9º da Lei 10.257 de 2001, também a coletiva, né? O usucapião coletivo urbano, né? Como começa aí a maioria dos bairros, né? Através do usucapião coletivo urbano, né? Importante é que o usucapião só cabe em terras privadas, né? Em espaços privados. Eu não posso pedir ao usucapião de uma terra pública, né? Então veja que nós temos aí várias formações aí. É importante que tenhamos essa ideia de que uma das formas de